Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre a ordem de leitura dos livros do universo Shadowhunters da Cassandra Clare. Porque, se não me engano, são 16 livros que têm lançados por enquanto, e muita gente fica confusa por onde começar a ler, se um influencia no outro e tudo mais. Então, por causa de uma conversa que eu tive hoje no grupo com as meninas, eu tive a ideia de trazer esse vídeo aqui pra vocês no canal. Então, acho que alguns de vocês já devem conhecer o universo Shadowhunters, porque tem uma série que tem na Netflix inspirada nesse universo, mas que não agrada muito os fãs dos livros. E essa série começou inspirada pelos Instrumentos Mortais, que é uma exologia, tem 6 livros, que são compostos de 2 trilogias. Que tem 2 eventos principais, então cada um numa trilogia. Nós temos também As Peças Infernais, que é outra trilogia. E a trilogia dos Artifícios das Trevas, que acabou de ser concluída. O último livro foi lançado esse ano aqui no Brasil e no final do ano passado nos Estados Unidos. E além disso, alguns livros extras. Então vamos lá. Tem basicamente 3 maneiras com as quais você pode ler. A primeira é pela ordem que você quiser. Se você tiver interesse em ler As Peças Infernais primeiro, que leia. Se quiser ler Os Instrumentos Mortais, leia. Comece pelo que você quiser, aquele que chamar a sua atenção. Porque, querendo ou não vale a pena você começar a ler uns livros que talvez não te interessem tanto só para chegar numa trilogia que te interessa. Então, se o que te interessa são os Artifícios das Trevas, vá em frente. Mas, lendo dessa maneira, você pode perder algumas surpresas, algumas descobertas que a gente tem no decorrer da história. A segunda maneira com a qual você pode ler é a ordem cronológica. Ou seja, não é a ordem que eles foram publicados, mas é a ordem que acontecem os eventos. E antes disso, é importante eu mencionar para vocês que tem mais 3 trilogias para serem publicadas e mais um conjunto de contos. E eu não sei se vai vir mais conteúdo, mas além dessas 3 trilogias que eu já falei para vocês aqui, nós teremos a trilogia das Últimas Horas, dos Poderes Perversos e das Primeiras Maldições. E todas as trilogias estão para vir nos próximos anos, nos próximos meses já. E nós temos também mais um livro de contos. Então, quando eu for explicar para você já essa ordem de leitura, já vai ser incluindo essas novas trilogias que vão ser lançadas, tá bom? Então, para começar cronologicamente, a gente começa com As Peças Infernais, que é a trilogia composta por Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e Princesa Mecânica. Essa trilogia se passa em Londres no final dos anos 1800. Então, seria por onde tudo começa. A gente vê Caçadores de Sombras lá. E em continuação a gente vai ter As Últimas Horas, que ainda não foi lançado, tá para ser lançado o primeiro livro já, logo. Então essa seria a ordem cronológica: As Peças Infernais, As Últimas Horas, e aí a gente finalmente entraria nos Instrumentos Mortais. Então, primeiro nós temos Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Ainda com os Instrumentos Mortais, na segunda parte, que é Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. E aí, no caso, a trilogia das Primeiras Maldições, que é uma trilogia focada no Magnus, diz que começa com eventos após a Cidade dos Anjos Caídos. Mas eu não sei ainda, como não foi lançada, se atrapalha ler antes dos demais livros dos Instrumentos Mortais. Então, vai ficar na incógnita por enquanto, mas seria para ler depois dos Instrumentos Mortais. E após os Instrumentos Mortais, que já está lançado, são os Artifícios das Trevas, que é a trilogia maior que ela já escreveu, são os livros mais grossos. Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e o que lançou agora, Rainha do Ar e da Escuridão. Os Artifícios das Trevas se passam alguns anos depois do final dos Instrumentos Mortais, e logo depois dos Artifícios das Trevas nós teremos os Poderes Perversos, que ainda não foi lançado, mas pela ordem cronológica seria depois. Então o primeiro livro extra que tem é o Códex dos Caçadores de Sombras, que esse livro não atrapalha muito a história. Eu acho que ele pode trazer informações mais sobre o primeiro livro, então é recomendado que leia depois Cidade dos Ossos. Eu não sei se tem informações de Cidade de Cinzas aqui, ou se já pode ser lido antes, mas é como se fosse uma enciclopédia dos Caçadores de Sombras sobre as criaturas e tudo mais. O livro é muito bonito, ele tem várias ilustrações dentro. E aqui, por exemplo, no sumário a gente tem a introdução, fala o que é um caçador de sombras, o juramento dos caçadores de sombras, aí fala sobre as armas, as artes, demonologia, integrantes do submundo, anjos e homens, grimório, aí sobre a lei deles, geografia e coisas do tipo. Então, esse livro é um livro extra, igual a gente tem
Quadribol através dos séculos, Animais Fantásticos e Onde Habitam em Harry Potter, que são livros que têm até as anotações dos personagens, aqui é a mesma coisa. A gente tem anotações da Clary, do Jace e do Simon como se eles estivessem conversando. Igual mesmo a gente tem, como eu disse, nos livros de Harry Potter. Um outro livro que a gente tem é a história de notáveis caçadores de sombras e seres de submundo. E contada na linguagem das flores. É basicamente um livro que tem imagens do perfil dos personagens ilustrado pela Cassandra Jean, que acabou que virou a grande amiga da Cassandra Clare mesmo, e com informações sobre cada um dos personagens. Então, esse livro já traz informação de personagens das 3 trilogias que já foram lançadas que eu falei pra vocês. Então, se você não tiver lido alguma delas, pode ser que você tenha spoilers aqui também. Mas é um livro muito lindo. Por exemplo, abri aqui numa página, que é a página da Isabelle Lightfoot. Então, a gente tem uma imagem da personagem e aqui uma ficha falando sobre ela. E assim tem de diversos personagens. E é um livro muito lindo e muito interessante também. Por enquanto, nós temos 2 livros de contos. Tem um terceiro também, que ainda não lançou versão física em português, então tô esperando. O primeiro que foi lançado é As Crônicas de Bane. Esse livro tem 12 contos que conta a história mesmo do Magnus durante um longo período de tempo. Porque por ele ser um feiticeiro, ele vive bastante, é imortal. Então tem aventuras dele durante vários anos. Algumas histórias você pode ler independente do que você já leu do universo, mas outras trazem spoilers e são contadas mais adiante com informações de acontecimentos. E a mesma coisa acontece no Contos da Academia de Caçadores de Sombras, que é um livro também cheio de contos que se passa na Academia de Caçadores de Sombras. E esse é pra ler depois dos Instrumentos Mortais aqui também. Os 2 têm contos que se passam em épocas temporais diferentes, que podem tirar a surpresa da história para vocês. O outro livro de contos é basicamente Contos do Mercado das Sombras, que esse eu já acho que tem spoilers dos Artifícios das Trevas, então acho melhor deixar pra depois. Mas isso tudo se você for ler em ordem cronológica. Mas a ordem que eu li, a ordem que é recomendada pela própria autora, é a ordem de lançamento dos livros. Porque aí você pega a experiência mesmo que a autora teve a intenção de escrever, liberando alguns acontecimentos e conectando os livros aos poucos. Então a ordem oficial, que na verdade não tem nenhuma certa, né? Então a ordem recomendada pela Cassandra Clare de leitura é começar por Cidade dos Ossos, em seguida ler Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Após ler essa primeira parte, essa primeira trilogia dos Instrumentos Mortais, a gente começaria a ler intercalando as peças infernais com os Instrumentos Mortais. Então, viria O Anjo Mecânico, Cidade dos Anjos Caídos, Príncipe Mecânico, Cidade das Almas Perdidas, Princesa Mecânica. E aí aqui, se você quiser, você já pode encaixar também As Crônicas de Bane. Depois, Cidade do Fogo Celestial. E aí, Contos da Academia de Caçadores de Sombras. E pra finalizar, a trilogia dos Artifícios das Trevas com Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. E após os Artifícios das Trevas, seria também os Contos do Mercado das Sombras, que ainda nem lançou aqui. E esses 2 seriam mais extras mesmo de informação, não tem muita história necessária pra você entender aqui. Então esse aqui poderia ser lido bem no inicinho, junto de Cidade das Cinzas. E esse aqui eu acho que após os Artifícios das Trevas, pra não dar surpresa pra você de nenhum personagem que vai surgir. Como ainda não lançou As Últimas Horas, Os Poderes Perversos e As Primeiras Maldições, não dá pra falar pra vocês a ordem. Mas aí com o tempo a gente vai descobrir essa ordem de lançamento aqui, como é que eles vão chegar. E se necessário, mais pra frente eu faço um vídeo atualizando pra vocês já com os novos livros lançados. Mas por enquanto é isso que lançou até 2019 aqui no Brasil. No momento estamos em abril, então é isso. E repetindo pra vocês mais uma vez que não tem uma ordem certa de leitura. Você lê na ordem que você quiser. Agora, fique atento se o livro que você quer pegar não é o meio de uma trilogia também, porque aí não vai fazer sentido. Se você quiser começar a ler por Senhor das Sombras, vai estar faltando um pouquinho aí de Dama da Meia-Noite. Mas começando pelo início de uma trilogia, eu acho que você pode começar por onde quiser, ou pegar um dos livros dos contos também, que são maravilhosos. Mas eu acho que os livros dos contos são melhores para quem já está mais familiarizado com o universo e com os personagens, mas nada impede de você ler onde você quiser. Eu li na ordem, como eu disse, de lançamento, e eu não me arrependo, foi uma experiência muito boa, mas fica a seu critério, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um like, inscreva-se no canal, me acompanhem nas redes sociais e até a próxima. Tchau!